Nesse vídeo eu falarei sobre o sucesso da pregação. Ministério bom é ministério que tem sucesso. O desejo de Deus é que todos os pregadores sejam bem-sucedidos quando o assunto é o ministério da pregação, o ministério da palavra. Lembrando que sucesso não tem a ver nem com fama, nem com poder e nem com dinheiro. Nada disso. Pastor, o que tem a ver o sucesso dentro do reino de Deus tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus. Quando você cumpre a vontade de Deus para a sua vida e para o seu ministério, você começa já a trilhar o caminho do sucesso. Quantos pregadores fracassados, pensando em desistirem, porque eles criaram vários meios para gerar o crescimento e nada disso lhes adiantou. Gastaram dinheiro, gastaram tempo, fizeram amizades, fizeram parcerias, mudaram de igrejas, mudaram de convenção e não entenderam como ter sucesso na pregação. Nesse vídeo é sobre isso que eu vou falar. Lembrando de um detalhe, meus vídeos não são editados do jeito que ele é gravado, ele já é enviado. E deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal, ative o sino, não guarde esse negócio só para você. Me ouviu? Compartilha com mais alguém. Vem comigo para você entender a maior parceria do Ministério da Pregação, e foi com essa parceria que os apóstolos romperam, os missionários romperam. Aonde essa parceria chega não tem jeito, o evangelho avança. Se na sua vida não está avançando, está faltando essa parceria que não é difícil de fazer. Qual é a parceria? Sucesso da pregação está em uma parceria entre o pregador e o Espírito Santo. Os dois têm que caminharem juntos. A primeira vez que a parceria, o dia que a parceria se manifestou, o Pedro pregou e naquele dia, ele junto com a igreja, eles ganharam 3.000 almas para Jesus. E detalhe, hein? Eles não criaram muita coisa não. A parceria foi o suficiente, o pregador e o Espírito Santo, os pregadores e o Espírito Santo. Como a gente trata de uma parceria, se é uma parceria, cada um tem o seu papel e um não pode ocupar o papel do outro. Quando o pregador decide ocupar o trabalho do Espírito Santo, fica tudo bagunçado e tudo mal feito. E o Espírito Santo não costuma ocupar o serviço do pregador, até porque o reino de Deus é organizado. Gente, você tem que sentir-se privilegiado por ser um pregador. Jesus não deu essa missão para os anjos, Jesus não deu essa missão nem para o Espírito Santo, ele deu para nós. Olha como isso é nobre, ser um pregador do Evangelho. Leve isso a sério, invista nisso, invista oração, invista jejum, santificação, leitura de livros, conteúdo, porque se você ler, você vai romper e vai crescer muito. Pastor, eu não gosto de ler. Ah, você está enganado, esqueceu que Deus é escritor? Ele escreveu nas tábuas que Moisés levou até o monte. Ah, esqueceu que Deus falou para Josué ler livros? Ah, esqueceu que Jesus também escrevia e lia livros? Uau! Então, lembra de uma coisa. Eu vou conversar com você seriamente aqui sobre essa parceria que é formidável. Vem comigo. Cabe ao pregador. Primeiro, leitura. Leitura é coisa do pregador. Não fique esperando que o Espírito Santo vai ler por você. Não, não, não. Ah, o Espírito vai ler por mim. Eu posso ler de qualquer jeito. Quantas vezes? Eu estive em cultos onde o crente, o obreiro que foi ler a palavra de Deus naquela noite, ele não levou a sério a leitura. A maior prova que ele não levou a sério é que ele não leu em casa, ele não leu antes, então ele foi lendo de qualquer jeito, ele leu de um jeito que as pessoas não entenderam. Lembra que a leitura exige muito esforço. A leitura exige uma dedicação. Se você vai ler à noite o Salmo de número 23, que tal passar dias lendo ele já antes, para que na hora que você for fazer essa leitura, ela saia com qualidade, você leia com muita qualidade. Se você vai ler um texto, que tal você já começar a ler ele várias vezes, escreva ele, olha como é poderoso, se você pegar a caneta e o papel e escrever o texto todinho e depois você ler para que a leitura fique boa. E ler exige esforço. Lembra do que Paulo disse para Timóteo? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4 e o verso de número 13, Paulo diz para Timóteo, insiste em ler, se esforce em ler, persista em ler, porque isso é o papel do pregador. O pregador tem que ler. Fica comigo, porque daqui a pouco
Quando eu chegar nessa parte aqui, você vai entender como o seu ministério vai destravar para você crescer assustadoramente, porque esse crescimento virá de Deus para a sua vida. Isso já é profético, guarda no seu coração. Então, Paulo diz para Timóteo, esforça-te em ler. Mas Paulo não para por aí. Vamos lembrar ainda do capítulo 4 e o verso 13 da segunda carta. Olha que engraçado. Na primeira carta, no capítulo 4 e o verso 13, ele fala de leitura. Na segunda carta, capítulo 4 e o verso 13, Paulo está preso pedindo, traz para mim roupa, traz para mim o pergaminho e me traz os livros. Para você que tem mania de dizer que só lê a Bíblia. Para você, não, eu só leio a Bíblia. Aqui, ó, Paulo está pedindo para trazer os livros, ele queria ler livros. Lembra disso? Cabe a você a leitura. Outra coisa que cabe ao pregador, a explicação da palavra de Deus. Não fique esperando que o Espírito Santo vai descer para explicar. Não. Para que Deus deu mestres? Para que Deus deu doutores? É para eles nos ensinar. Eu vou até os mestres e eles me ensinam. Por que eu estou ensinando vocês? Porque eu estou compartilhando conhecimento com vocês. Porque os mestres compartilharam o conhecimento comigo e eu estou compartilhando esse conhecimento com você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e os versos 29 ao 31, fala daquele texto, fala no texto sobre aquele eunuco, o eunuco que estava em uma viagem e ele estava fazendo uma leitura. Chegou um diácono da igreja e perguntou para ele, o senhor está entendendo o que está lendo? O que é que ele disse? Como eu vou entender se o Espírito Santo não me explica? Não foi isso que ele disse. Se os anjos não me explicam, não foi isso que ele disse. Se o Espírito não abriu meu entendimento, não foi isso que ele disse. Como eu vou entender se não há alguém para me explicar? Ele está deixando claro, tem que ter alguém que explique a palavra. E quem explica é o pregador. Às vezes você tem o hábito de ficar lendo a Bíblia sozinho, quebrando a cabeça e dizendo, Deus vai me explicar, Deus vai me explicar. Quando Deus está usando pessoas para te explicar e você não vai até essas pessoas que estão nos cursos, nas faculdades, na escola bíblica dominical, nos cultos de ensinos, essas pessoas estão em escritório, escrevendo livros, apostilas, artigos, e você deixa de ir até essas pessoas e deixa de aprender. Terceira coisa que cabe ao pregador fazer, a aplicação da palavra de Deus. É ele quem aplica, é ele quem lê, é ele quem explica e é ele quem aplica. Esse é o papel dele. Uma vez que você, como pregador, fez isso daqui, ó, leu, explicou e aplicou, você já está com meio caminho andado. Pastor, não está com tudo? Não, de jeito nenhum. Ainda falta alguma coisa. O que é que falta? Falta juntar a leitura, explicação e a aplicação com isso daqui, ó, com a ação do Espírito Santo. O que é que o Espírito faz? Ele vem te dando ousadia. Ousadia para você ler, ousadia para explicar e ousadia para aplicar. Só ele dá. E como que vem essa ousadia? Vida de oração, meu amigo. Não tem como correr disso, não. Não é orar só para pregar, não. É orar. Orar para ter comunhão com Deus. Orar para manter a sua intimidade com Deus. Orar para você se manter cheio com a glória e a plenitude do Altíssimo. Então, Atos capítulo 4, verso 31. Esses discípulos oravam. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, oravam. Depois que você ora, e você tem ousadia, você tem muita ousadia para pregar, porque você orou, então ousadia na leitura, na explicação e na aplicação, o Espírito entra com uma das partes principais que ninguém pode fazer. João capítulo de número 16, ele entra com a retórica. O que, pastor? Retórica? Retórica e oratória não é a mesma coisa? Nunca será, nunca será, grava isso. Retórica é a arte de convencer pessoas. Agora, a oratória é a arte de falar, o orador fala, o da retórica convence. Essa parte aqui você não precisa fazer, você só precisa disso, ler, explicar e aplicar. E ter a ousadia o Espírito dá. E o convencimento, Jesus disse que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, o Espírito é quem convence. Ah, pastor, já está tudo pronto? Não, porque o pregador ele é apaixonado por números.
pastor é apaixonado por números, mas muitas vezes ele pensa que é a pregação boa que põe os números. Não é. Ele pensa que é o ensino poderoso que põe os números. Não é. Então não vale a pena ensinar e nem pregar. Como vale? Você tem que fazer a sua parte bem feita. Porque se você faz mal feito, Deus não recebe, também não é para Deus. Mas você tem que entender que quando se trata de números, quem faz é o Espírito Santo também. Atos capítulo 2, o verso 47, já diz claro que o Senhor acrescentava o número daqueles que haviam de ser salvos. Os apóstolos iam fazendo isso, lendo, explicando e aplicando. E o Espírito Santo vinha dando ousadia, convencendo e trazendo números para a igreja. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 6. Paulo, ele quebra essa objeção de uma vez por todas. Paulo diz o seguinte, que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Agora, como Deus vai dar o crescimento se você plantou errado e regou errado? Por isso a sua parte tem que ser bem feita. E outra, não dê desculpas querendo fazer as coisas mal feitas, porque essa parceria aqui é poderosa. O Espírito Santo faz isso aqui bem feito. Ele dá ousadia muito bem dada, ele convence perfeitamente, que uma vez que ele convence, a pessoa morre por ele, morre pela fé. E ele também dá o crescimento fixo. Por quê? O trabalho do Espírito Santo tem perfeição. O seu não tem como ter perfeição, mas pode ter qualidade. Por que não ter qualidade? Na leitura, na explicação e na aplicação. É assim que você faz uma pregação de sucesso. Uma parceria entre o pregador e o Espírito Santo. Isso é imbatível. Que Deus te abençoe. Estuda comigo. Eu já disse para você, me chama no WhatsApp, porque comigo é muito conteúdo que eu passo para você em pouco tempo. E lembrando que a minha aula, ela é fácil, não é à toa. Que dentro de poucas horas, comigo você vence o medo de falar em público. Dentro de poucas horas, eu ensino você as habilidades da exegese, muita coisa eu passo, porque eu filtro e entrego para você o filé. Então vem comigo, que Deus continue te abençoando, me chame no WhatsApp, fique na paz do Senhor.